Acasias nasceu dentro de um palácio onde a voz de Deus quase não era ouvida. Filho do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele veio ao mundo cercado por ouro, poder e escuridão. Desde pequeno, respirava idolatria. O nome de Baal ecoava nos salões como se fosse algo normal. Era esse o Deus preferido da mãe, uma mulher de olhar afiado, que não pensava duas vezes antes de mandar calar os profetas do Senhor. O garoto cresceu assistindo tudo de camarote. Via os banquetes do pai regados a vinho e arrogância, as reuniões com reis pagãos, os planos contra os profetas. Tudo isso sendo moldado como se fosse parte da realeza. Só que não era só o trono que ele estava herdando. Ele também carregava nas costas as escolhas tortas da família. O sangue real vinha com rachaduras. Na infância, Acasias escutava as histórias sobre Elias, o profeta que fez fogo cair do céu, que enfrentou o próprio Acabe. Mas para ele, aquilo soava como lenda, ou pior, como ameaça. Jezabel fazia questão de pintar Elias como um inimigo do reino, alguém que atrapalhava os planos da casa real. Acasias aprendeu a ver o profeta com desconfiança e talvez até com medo. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão Valeu demais. Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Com o passar dos anos, o menino virou homem, alto, imponente, mas com um olhar que escondia insegurança. A sombra do pai ainda pairava sobre ele. Acabe era odiado por muitos, temido por outros. E no fundo, Acasias sabia que estava prestes a colocar a própria coroa na cabeça, mas não fazia ideia do peso que ela traria. No dia em que a notícia da morte do pai chegou, o palácio silenciou por alguns instantes. Jezabel não chorou. Só apertou os olhos, firme, e mandou que chamassem Acasias. O trono agora era dele, e ele mal imaginava o que o esperava nos primeiros dias como rei. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Acasias subiu ao trono ainda com o cheiro da morte recente no ar. O corpo do pai mal havia esfriado e já se ouvia o som das sandálias dos servos correndo pelos corredores para preparar a cerimônia de sucessão. Jezabel, sempre no controle, orientava cada passo. A coroa de Israel foi colocada sobre a cabeça do jovem rei com o mesmo brilho de sempre, mas por dentro ela queimava. Ele tinha pouco mais de 20 anos. Era jovem, impulsivo e carregava o sangue de uma linhagem marcada por decisões tortas. Em vez de usar o momento como chance para mudar os rumos do reino, Acasias decidiu seguir o mesmo caminho que havia sido cavado antes dele. Os altares a Baal continuaram de pé, o culto ao verdadeiro Deus foi deixado de lado, e os profetas de mentira seguiram ocupando espaço nos conselhos do rei. Era como se nada tivesse mudado, só o rosto no trono. Ele tinha pressa. Pressa para mostrar poder, para provar que não era só o filho de Acabe. Começou a tomar decisões políticas arriscadas, costurar alianças tortas com reinos vizinhos e repetir as mesmas estratégias do pai, achando que poderia ter resultados diferentes. Mas o povo andava desconfiado. Sentiam no ar que algo não estava certo. Havia um silêncio incômodo nas praças, um tipo de espera inquieta que só aumenta quando o perigo está se escondendo logo ali na esquina. Mesmo assim, Acasias tentava se firmar. Fazia discursos inflamados, sorria nas aparições públicas, tentava aparentar segurança. Mas no fundo, ele sabia. O trono era um campo minado, e bastaria um passo em falso para tudo explodir. Foi aí que surgiu a ideia de uma aliança com o rei Jeosafá, uma parceria que, à primeira vista, parecia promissora, mas que carregava um risco escondido, prestes a mostrar sua face.
A proposta veio num sussurro bem posicionado, como quase toda ideia que parece boa demais. Acasias, ainda tentando firmar os pés no trono, recebeu um convite vindo do sul. Jeosafá, rei de Judá, homem de fé, mas com um coração aberto demais para alianças perigosas, sugeriu que unissem forças. O plano era simples: construir uma frota de navios e partir rumo a Ofir, uma terra rica em ouro. Era a chance de mostrar ao povo que o novo rei também sabia enriquecer o reino e encher os cofres, claro. Acasias gostou da ideia na hora. Ouro, prestígio, reconhecimento, parecia a fórmula perfeita para calar os críticos e consolidar sua imagem como rei. Não hesitou. Bateu o martelo e mandou começar a construção dos navios ali mesmo, em Ezion-Geber, uma região estratégica perto do Mar Vermelho. O som de martelos e serras tomou conta do porto por semanas. Era madeira sendo cortada, cordas sendo esticadas, homens trabalhando sob o sol com a esperança de que aquela frota traria riqueza para os dois reinos. Mas enquanto os navios ganhavam forma, uma outra mensagem, bem mais sutil, começou a circular entre os que ainda escutavam a voz de Deus. Um profeta foi até Jeosafá, olhos firmes, tom calmo, palavras certeiras. Essa parceria não agrada ao Senhor. Só isso. Nenhuma praga, nenhum trovão. Só um aviso simples, mas poderoso. Jeosafá hesitou. Sentiu no peito o peso daquelas palavras, mas já tinha ido longe demais. A frota estava pronta. Os navios, enfileirados, balançavam levemente com a brisa do mar. Era questão de dias para zarpar. Só que antes mesmo da primeira vela ser levantada, uma tempestade inesperada caiu sobre o porto. Fortes rajadas, ondas violentas, madeira estilhaçada. Quando o sol voltou a aparecer, só restavam destroços. Acasias assistiu tudo de longe, com o olhar fixo no mar, como quem tenta entender se aquilo foi azar, ou algum tipo de resposta. Mas não teve tempo para pensar muito, porque logo depois, algo muito pior aconteceu dentro do próprio palácio. Os dias que seguiram a destruição da frota foram estranhos. O palácio parecia abafado, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Acasias andava irritado, falando alto com os servos, arrastando as sandálias pelos corredores, como se quisesse que o chão sentisse sua raiva. Mas por dentro ele estava cheio de perguntas que não ousava fazer em voz alta. Foi numa dessas manhãs silenciosas que tudo aconteceu. Ele subiu até o andar mais alto do palácio, talvez para pensar, talvez para fugir do burburinho lá embaixo. Ninguém sabe exatamente o que ele foi fazer ali. Só se sabe que, num descuido, ele se apoiou na grade da varanda e a madeira cedeu. O corpo do rei despencou. O barulho do impacto ecoou como um trovão dentro das muralhas. Servos gritaram, soldados correram. Quando chegaram até ele, Acasias estava caído, gemendo de dor, o rosto contorcido, o sangue escorrendo devagar pelos lábios. Foi levado às pressas para dentro, mas os ferimentos eram graves. Coluna comprometida, costelas fraturadas, um suspiro mais forte podia doer como facada. O rei estava imóvel, entre lençóis caros, mas em uma posição que nem todo o ouro do mundo podia mudar. E ali, entre febres e delírios, Acasias fez uma escolha que selaria seu destino. Mandou mensageiros até a cidade de Ecrom. Queria que consultassem Baal-Zebub, o deus local, para saber se iria se recuperar. Não procurou os profetas de Israel, não orou, não pediu ajuda ao Deus dos seus antepassados. Preferiu mandar recado para um ídolo estrangeiro, como se a resposta certa viesse de lá. O que ele não sabia é que aqueles mensageiros nem iam chegar até o destino, porque no meio do caminho alguém estava esperando por eles. Um homem conhecido por surgir sem aviso, com palavras que queimavam mais que o sol do deserto. O sol ainda nem tinha esquentado direito quando os mensageiros saíram às pressas de Samaria. Cavalgavam em silêncio, com a missão bem clara: consultar Baal-Zebub,
o Deus de Ecrom, e trazer de volta a resposta que o rei tanto queria. Acasias estava inquieto. A dor no corpo só aumentava, mas o que realmente incomodava era a incerteza. Ele queria saber se ia viver ou morrer. Só que o caminho até Ecrom não seria tão direto quanto imaginavam. No meio da estrada, entre pedras e poeira, surgiu uma figura solitária. Um homem parado de pé no meio do nada. O rosto era encoberto por sombras, mas a voz era como lâmina afiada, clara, firme e impossível de ignorar. Por acaso não existe Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Os mensageiros puxaram as rédeas dos cavalos. O silêncio foi imediato. O homem continuou: voltem, digam ao rei que ele não vai se levantar dessa cama. Vai morrer ali mesmo do jeito que está. Eles não perguntaram quem era, nem discutiram. Apenas olharam uns para os outros, assustados, e voltaram o mais rápido que puderam. Quando chegaram de volta ao palácio, Acasias franziu a testa. Já voltaram? Como assim? Os servos se entreolharam, hesitando, e então contaram sobre o encontro. Descreveram o homem estranho no caminho, o tom da voz, as palavras duras. Como ele era? Perguntou o rei, sentando-se com dificuldade. Usava uma capa de pelos, tinha um cinto de couro amarrado na cintura. Acasias não precisou ouvir mais nada. O nome veio como um sussurro carregado de raiva. É Elias. O sangue dele ferveu, não de medo, mas de orgulho ferido. Ainda na cama, com o corpo frágil, deu a ordem: mandem um capitão com 50 soldados. Elias ia aprender a não se meter com o rei. O capitão saiu do palácio com 50 homens atrás dele, marchando em silêncio. Era uma missão delicada, mas a ordem era clara: encontrar Elias e trazê-lo até o rei. Fácil de falar, difícil de fazer. Elias não era qualquer homem. Onde ele passava, o céu respondia. Chuva, seca, fogo, tudo obedecia à sua voz. Mesmo assim, lá foram eles pisando firme, com o peso da autoridade real nas costas. Encontraram Elias sentado no alto de um monte, tranquilo, como se já estivesse esperando. O capitão parou e gritou de baixo: Homem de Deus, o rei mandou você descer! A frase saiu dura, carregada de autoridade, mas Elias nem se levantou. Só respondeu firme como uma rocha: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Mal terminou de falar, o céu rugiu. Um clarão cortou o ar. Em segundos, tudo virou fumaça. O monte ficou em silêncio outra vez, cinzas sopradas pelo vento, cheiro de queimado e nenhum sobrevivente. Só Elias quieto, no mesmo lugar. A notícia chegou ao palácio como uma explosão abafada. Alguém sussurrou no corredor, outro confirmou nos fundos do pátio. O rei ouviu e cerrou os punhos, mas em vez de recuar, mandou outro grupo, outro capitão, mais 50 homens. E lá foram eles, repetindo a mesma cena, o mesmo erro. Homem de Deus, o rei diz para você descer agora mesmo! Elias olhou. Mesma resposta, mesmo céu, mesmo fim. Acasias ouviu falar do segundo grupo, 2 exércitos inteiros evaporados em minutos. O medo já arranhava os corredores, mas o rei endureceu o rosto. Mandou mais um grupo, o terceiro. Só que esse capitão, vinha com os joelhos tremendo e a alma na mão. Dessa vez, o terceiro capitão não chegou gritando, não chegou erguendo a voz, nem batendo no peito como os outros. Quando avistou Elias no alto do monte, parou, desceu do cavalo devagar e caiu de joelhos na terra seca. As mãos tremiam. O olhar era de quem já tinha ouvido as histórias, ou visto a fumaça no horizonte. Homem de Deus, por favor! A voz saiu baixa, quase como um pedido de socorro. Peço que poupe a minha vida e a vida desses 50 servos que estão comigo. Eu sei o que aconteceu com os outros. Sei que o fogo caiu do céu. Mas nós só obedecemos ordens. O silêncio tomou conta por um momento. Elias olhou para ele. Não havia medo em seus olhos, mas também não havia raiva.
só aquela firmeza que vem de quem sabe que não está falando por si mesmo. E então, pela primeira vez, Deus falou com Elias. Vai com ele, não tenha medo. Elias se levantou, desceu o monte sem pressa. O capitão, aliviado, suspirou como se tivesse escapado da beira de um abismo. Os soldados, até então imóveis, se entreolharam e seguiram atrás do profeta, mais em respeito do que por dever. O grupo entrou em Samaria, cercado de olhares curiosos. Ninguém ousou barrar Elias na entrada do palácio. Passou pelos corredores como se fosse o dono da casa, até que chegou ao quarto do rei. Lá estava Acasias, pálido, enfaixado, enfurecido por dentro, mas preso a uma cama que não o deixava fingir força. Elias parou na porta. Nenhuma saudação, nenhuma reverência. Só as palavras que queimavam. Assim diz o Senhor: por que você mandou consultar Baal-Zebube, como se Israel não tivesse um Deus? Por causa disso, você não vai se levantar dessa cama, vai morrer aí mesmo. E sem esperar resposta, Elias se virou. Saiu como entrou, só que lá dentro o quarto do rei ficou mais frio do que nunca. E os dias seguintes provaram que aquela profecia não voltaria vazia. Depois que Elias saiu, ninguém teve coragem de dizer uma palavra. O quarto ficou mergulhado num silêncio estranho, como se o próprio ar tivesse parado para pensar. Acasias estava ali, deitado, suando frio. O corpo doía, mas o que pesava de verdade era o que ele tinha ouvido. A sentença estava dada, curta, seca e irremovível. Ele tentou dormir naquela noite, mas o sono vinha e ia como sombra. Na cabeça, a mesma frase ecoava sem parar. Você não vai se levantar dessa cama. O rei apertava os lençóis, virava o rosto para o travesseiro, mas não havia posição que trouxesse conforto. Porque quando o problema está na alma, não tem travesseiro que resolva. Os dias seguintes foram cheios de tentativas frustradas de negação. Acasias mandava servos trazerem os melhores médicos, chás raros, óleos perfumados, mas nada mudava. O corpo continuava fraco, o rosto cada vez mais pálido. E o olhar já não tinha brilho nenhum. Lá fora, o povo começava a comentar. Ninguém dizia nada em voz alta, claro, mas nos becos, nas praças, o nome de Elias surgia em cochichos, misturado com o nome de Deus. Alguns diziam que era castigo, outros que era justiça, mas todo mundo sentia que aquela história estava chegando ao fim. No palácio, os dias iam se arrastando. Jezabel, mesmo sendo a mulher forte que era, evitava entrar no quarto. Talvez por orgulho, talvez por medo de encarar a realidade de que nem todo o poder do mundo poderia salvar seu filho agora. Acasias estava morrendo lentamente, como quem sente a própria força escorrendo gota por gota. E o pior, ele sabia que não deixaria ninguém para assumir seu lugar. Nenhum filho, nenhum sucessor preparado. A linhagem de Acabe estava se partindo ali, diante dos olhos de um rei imobilizado pela própria escolha. E enquanto a vida dele se apagava aos poucos, outro nome começava a ser sussurrado nos corredores. O fim chegou sem aviso, como costuma ser com reis que pensam ter tempo de sobra. Numa madrugada abafada, quando os guardas cochilavam nos cantos e os corredores estavam vazios, Acasias soltou o último suspiro. Não houve relâmpago no céu, nem terremoto na terra. Só um silêncio mais fundo do que o normal. E assim, o rei que havia tentado calar a voz de Deus, partiu sem deixar ninguém para continuar sua história. O trono de Israel ficou vazio, frio. Os oficiais da casa real andavam com passos apressados, cochichando uns com os outros. Jezabel, mesmo com a dor enterrada sob camadas de orgulho, sabia o que vinha pela frente. O nome de Jorão, irmão de Acasias, começou a ser dito com mais firmeza. Não era o favorito, nem o mais preparado, mas era o que restava. Jorão assumiu o trono com um pé atrás e o outro afundado nas mesmas escolhas erradas.
A coroa ainda carregava o peso das decisões do pai. Os altares de Baal continuavam em pé. Os profetas da mentira seguiam ocupando seus lugares. O povo, cansado, já não esperava por mudança. Só olhava para o céu, em silêncio. Mas o céu não ia ficar quieto por muito tempo. Lá longe, em algum canto isolado, Elias também sabia que seu tempo estava acabando. Já havia enfrentado reis, secas, fogueiras e solidão. Mas agora, o velho profeta sentia no coração que algo grande estava prestes a acontecer. Não com ele, mas com quem viria depois. Enquanto o novo rei se ajeitava no trono e tentava esconder o medo com gestos de autoridade, uma nova missão começava a se desenhar. E nos bastidores da história, um jovem chamado Eliseu começava a se preparar para algo que mudaria tudo. O nome de Acazias sumiu rapidamente das conversas. Foi enterrado junto com ele. Não houve grandes homenagens, nem pranto do povo. Era como se Israel quisesse esquecer. E, de certo modo, esqueceu. O rei, que podia ter feito diferente, escolheu repetir os erros. E sua história virou um aviso silencioso. Só que mesmo depois de morto, Acazias deixou um rastro. Não de herança, nem de filhos, mas de decisões. Cada escolha errada dele era como uma pedra jogada num lago. As ondas ainda batiam na margem muito tempo depois. Jorão, seu irmão, assumiu, mas não mudou a direção. E Jezabel? Bem, Jezabel continuava firme, mantendo viva a idolatria, puxando as cordas por trás das cortinas. Era como se a casa de Acabe estivesse de pé por fora, mas podre por dentro, prestes a desmoronar. Enquanto isso, longe dos palácios, algo diferente estava nascendo. Eliseu, o aprendiz de Elias, começava a caminhar com os próprios pés. A capa do velho profeta, que antes era pesada demais, agora se encaixava nos ombros com naturalidade. E onde ele passava, as pessoas viam que o mesmo Deus que falou com Elias ainda estava falando. E mais, estava agindo. E é aqui que as histórias se cruzam. Porque enquanto um rei morria por não ouvir, outro homem ganhava voz por escutar. Enquanto Acazias procurava respostas num Deus estrangeiro, Eliseu aprendia a confiar em cada detalhe vindo do céu. Dois caminhos opostos, mas que se desenham lado a lado como páginas do mesmo livro. E o povo, tão acostumado a ver injustiça sentada no trono, começava a olhar para o profeta com olhos diferentes. Como quem percebe que Deus não precisa de coroa para reinar. Ele age como quiser, com quem quiser. E muitas vezes, justamente com quem ninguém espera. A história de Acazias termina sem glória, sem descendência, sem legado, mas ela não foi escrita à toa. Deus não deixa histórias vazias na Bíblia. Se ela está lá, é porque ainda fala. E Acazias, mesmo com tão pouco tempo de reinado, nos deixa um espelho claro de como o orgulho pode ser mais perigoso que qualquer inimigo externo. Ele teve chances. Poderia ter rompido com o passado, quebrado os altares de Baal, procurado os profetas de Deus. Poderia ter feito o que era certo, mesmo que custasse. Mas escolheu o caminho mais fácil, repetir o erro dos pais. E nisso, tropeçou. Não uma, mas várias vezes. Quando caiu da varanda, teve a chance de olhar para cima e pedir socorro ao Deus verdadeiro. Mas preferiu olhar para os lados, buscar ajuda em um Deus que nem fala nem ouve. E quando Elias falou, em nome do Senhor, Acazias não se arrependeu. Mandou soldados, desafiou o céu. A grande lição não é o quanto a gente cai, é o que a gente faz depois da queda. Deus não rejeita quem se humilha. Elias estava ali, não para destruir, mas para avisar. Só que Acazias não quis ouvir. Ele escolheu o silêncio da idolatria em vez da voz da verdade. E no fim, morreu preso numa cama, cercado de luxo, mas vazio de sentido. Às vezes, as quedas da vida não vêm para nos punir, vêm para nos acordar. Mas se mesmo caídos, a gente continuar teimando, tentando controlar tudo, ignorando os avisos,
o fim pode chegar sem aviso. E o pior, sem propósito. Acasias nos lembra que reinar sobre um povo é menos importante do que se deixar ser governado por Deus, porque o trono pode ser alto. Mas quando ele se apoia em mentira, cedo ou tarde, desaba. E é nessa tensão entre orgulho e arrependimento que muita gente hoje ainda vive. A história de Acasias já acabou, mas a nossa ainda dá tempo de mudar. Se você gostou da história de Acasias e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.